Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Saúdo os meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a plena convicção de que o Senhor, por meio do seu Espírito, mediante o agir de sua palavra, Ele há de falar conosco. Mas uma coisa que talvez tenhamos que nos questionar é se estamos de fato com os corações dispostos para ouvi-lo, tudo aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração, que não sejamos insensíveis à voz do Senhor. À medida em que nós lemos o texto bíblico, a certeza que nós temos é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Então que Deus fale com você nesse momento, e eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, do verso 32 até o verso 38, e ouça, não as palavras de homens, mas ouça a palavra de Deus nesse momento. Lucas 23, verso 32 ao verso 38, assim diz a santa, inerrante, infalível palavra do nosso Deus. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Bom, a você que nos visita e talvez se questione: bom, essa mensagem é um tanto aleatória, mas não, saiba que aqui em nossa igreja nós pregamos expositivamente, e uma exposição sequencial. Então isso significa que o pregador, ele não escolhe o que ele vai pregar. Nós pregamos a palavra de Deus versículo a versículo, porque cremos que o poder da salvação, a salvação ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E nós estamos aqui, meus irmãos, nos deparando no fim da jornada de Jesus. Houve um dia, anos, algum tempo atrás, que nós iniciamos esse evangelho no capítulo 1, verso 1. E nós vimos não apenas o nascimento de Jesus, mas vimos também toda a vida de Jesus, todo o seu ministério, todos os seus ensinamentos, todos os milagres que Ele operou, tudo aquilo que Ele havia anunciado. E nesse exato momento, nós estamos diante de Jesus crucificado no Monte Calvário. É o fim da jornada. A sua missão está prestes a se cumprir. E o Rei, o Salvador, o Messias, o escolhido, Ele está pendurado em um madeiro. Após registrar todo o percurso desse caminho, todo esse caminho, esse percurso da via dolorosa, é interessante que Lucas registrou a presença de várias pessoas, e nós meditamos sobre isso no domingo passado. Mas como falado no domingo anterior, e eu reforço para você que está aqui nessa noite, entenda,
Aqui são de fato registros históricos, mas mais do que registros históricos, essa cena em que Jesus está crucificado, e Ele intercede por aqueles que estão zombando dele. Essa cena, irmãos, ela comunica uma verdade gloriosa, que todos nós devemos ouvir e devemos acolher em nosso coração com fé. Não é um malfeitor que está sendo crucificado, não é um bandido e um criminoso que está sendo crucificado ali, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Filho unigênito do Pai, que está se entregando na cruz, e Ele está se entregando com um propósito: salvar pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem simples: Deus salva pecadores, e Ele faz dessa maneira um tanto estranha aos olhos humanos. Ele morre em nosso lugar, Ele paga o preço no nosso lugar, para que por meio da vida dEle e da morte dEle, nós tenhamos verdadeira vida, vida eterna, vida com Cristo Jesus. Quanto a isso, é importante dizer uma coisa para você: Jesus, Ele não morreu por ninguém. Entenda, o que eu quero dizer com isso é que Jesus não simplesmente morreu por pessoas. Há uma verdade mais profunda quando nós nos deparamos com essa cena de Lucas. Jesus não está apenas morrendo por pessoas, Jesus está morrendo no lugar de pessoas. E eu não sei se você consegue organizar na sua mente o quão isso é mais profundo. Ele está tomando o nosso lugar, Ele está assumindo o nosso lugar ali naquela cruz. Ele está assumindo o lugar, irmãos, que era meu, um lugar que era seu, que era nosso. Nós podemos distribuir e organizar esse texto em 3 pontos. Se você gosta de anotar, o verso 32 e o verso 33, nós temos a identificação de Jesus com a condição dos pecadores. O segundo ponto está no verso 34, e você pode acompanhar e perceber na sua Bíblia, trata sobre a intercessão de Jesus em razão da ignorância dos seus opositores. E em terceiro lugar, nós temos no verso 35 até o verso 38, a identidade de Jesus na humilhação dos zombadores. Eu não sei se você percebeu nesses títulos, mas todos eles estão reverberando aquilo que Lucas está nos anunciando. Esse texto está falando sobre quem é Jesus, a identidade de Jesus, o misericordioso caráter redentor de Jesus. Sim, as 3 palavras que destacam: a identificação, a intercessão e a identidade de Jesus. E é isso que nós passaremos agora a meditar, e eu convido você mais uma vez a olhar o texto sagrado, no verso 32, que diz o seguinte: eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Lucas registra aqui, irmãos, as pessoas, o local e as circunstâncias em que se deram a crucificação. O local é conhecido, é chamado de Calvário. A palavra aqui no grego é crânion, que aponta para a caveira. É conhecido como Monte Caveira, o Monte do Calvário, ou Gólgota.
um lugar, uma colina que ficava os muros, além dos muros da cidade de Jerusalém, um lugar de execução, um lugar onde as pessoas cumpriam a sua pena de morte quando se dava em crucificação, um lugar, irmãos, que podemos sim identificá-lo como destinado ao sofrimento, ao sacrifício e à morte. Os criminosos que eram crucificados por crimes gravíssimos, eles eram pendurados em madeiros, em cruzes que ficavam estendidas, e aqueles corpos ficavam ali às vezes por dias, porque a morte por crucificação era uma morte dolorosa e uma morte lenta. A intenção era essa: causar extremo sofrimento, extrema agonia àquelas pessoas que eram submetidas à cruz. Os criminosos estirados eram símbolos de vergonha, e também a cruz era utilizada como um instrumento de controle, de intimidação em todo o Império Romano, um meio de castigo e um meio de punição. E é interessante que Lucas, apesar de ter tantos detalhes que poderiam ser retratados aqui, ele se resume em dizer apenas o seguinte, no verso 33, ali o crucificaram. Ali o crucificaram. Não é dado detalhes, mas a gente consegue imaginar o que Jesus passou nesse momento. Nesse monte, ele foi crucificado ali. Breves e profundas palavras, irmãos, que resumem o mais bárbaro método de execução de pena capital da época, coisa que em nossos dias seria inconcebível, porque a gente se escandaliza com muitas coisas. Imagina um homem sendo crucificado e sendo exposto para que todos o vissem. Era isso que Jesus estava experimentando. Uma pena capital que era reservado para os crimes mais hediondos e graves. Dizia-se que aquele que morria crucificado era como alguém que experimentava 1000 mortes. 1000 mortes. Tamanha dor, tamanha aflição. Os cravos, afinal, a pessoa era de fato pregada em pedaços grandes de madeira. Eram cravos de ferro forjados, medindo ali os seus 18, 20 centímetros. Eles eram afixados nas mãos, na altura do pulso e também nos pés. Tudo para que, no exato local, a pessoa que fosse crucificada, o seu corpo não viesse a ser rasgado por conta do peso, por conta da gravidade. Ela era afixada de fato em seus pulsos e também em suas pernas, e ela ficava ali, agonizando, sufocada. Alguns morriam de hemorragia, outros morriam de fato sufocados, tamanha agonia, tendo seus tendões perfurados. Eu não sou médico, não sou legista, mas eu tenho certeza que você pode imaginar uma pessoa ficando imóvel durante um longo período, sendo privado de alimento, de comida, no sol quente, sofrendo toda essa agonia, principalmente tendo em consideração tudo aquilo que Jesus passou antes de ser crucificado. Você está com essa imagem na sua mente? É Jesus que está lá, não é qualquer homem, é o Filho de Deus, e era o nosso lugar. Marcas que permaneceram como evidência
daquilo que ele suportou. João capítulo 20, verso 25, vai falar de Tomé, que chegou a dizer: eu não acredito. Disseram para ele que Jesus havia ressuscitado, e ele disse: eu só acredito se eu vier a ver as suas mãos e os seus pés, porque ele sabia que ele tinha sido cravado na cruz. E é exatamente isso que acontece. Lucas 24, verso 40, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E o Senhor Jesus disse para Tomé: você acredita agora que você está vendo? Bem-aventurados são os que não viram, mas creem. Eu espero que você seja um desses. Meus irmãos, todas essas dores que Jesus estava sofrendo foram experimentadas em profunda agonia. Mas entenda uma coisa: mais do que a dor física, o peso que mais pesava, sendo redundante, sobre Cristo, eram os meus e os seus pecados. Ele estava carregando sobre si, ele que é santíssimo, sem pecado algum, ele de fato tomou sobre si todas as nossas dores. Pecados não só que você cometeu lá atrás, viu? Que você cometeu essa semana, mas pecados que você vai cometer amanhã, logo quando acordar, durante o seu trabalho, e até o último dia de sua vida. Ele morreu por cada um desses pecados. Dor que homem nenhum jamais suportou, porque é o peso da culpa e da condenação. Mas deixa eu dizer algo para você: dor que homem nenhum jamais suportou, no entanto, dor que sem dúvida suportarão todos aqueles que permanecerem indiferentes a esse Cristo crucificado. Por que digo isso? Porque a essas pessoas que estão ali, olhando para essa cena, e ainda em nossos dias, ouvindo essa mensagem e permanecendo insensíveis ao sacrifício do Filho de Deus, sobre essas pessoas permanece a ira de Deus. Significa que aquilo que Jesus suportou no lugar dos crentes, não foi em seu lugar, a você que permanece descrente, incrédulo, rejeitando o sacrifício do Redentor. Sobre esses, o que lhes aguarda é o peso da ira eterna, continuamente sobre as suas vidas. Se foi duro tudo que Cristo suportou em nosso lugar, saiba que a você que tem negado a Cristo, que tem vivido para si mesmo, o que lhe aguarda é a ira de Deus, a morte eterna, o castigo eterno. E eu não estou aqui querendo lhe sensibilizar, lhe comover, eu só estou aqui querendo dizer a verdade. Para que não recaia nenhum peso sobre a minha vida, sobre a sua alma, porque lhe foi pregado a verdade, e o Cristo foi anunciado a você, mas você talvez o rejeitou. É interessante porque nessa cena uma profecia está sendo cumprida, e olha só, escrita há mais de 700 anos atrás, Isaías capítulo 53, verso 12, abra sua Bíblia, Isaías 53, verso de número 12, diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem foi que derramou a sua alma na morte? Quem foi que foi contado entre os transgressores? Um à sua direita e um à sua esquerda. E quem foi que intercedeu? Quem foi que tomou sobre si, irmãos? A quem Isaías está se referindo, senão a esse Cristo que está diante dos nossos olhos? Ele foi crucificado entre dois malfeitores, como um maldito. Ele assumiu essa condição. Ele foi pendurado em um madeiro, e tendo ao seu lado, em sua companhia, dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E é bem interessante essa cena, uma cena que provavelmente você já viu em alguns quadros, em algumas imagens, em alguma postagem na internet. Uma cruz se destacando no meio, dentre outras duas cruzes ao lado, mas uma cruz ao meio em destaque. Sabe o que isso está representando? Por que Jesus foi crucificado ao meio? Você acha que é só para a cena ficar bonita? Para registrar a foto? Não, meus irmãos. É porque Jesus estava sendo zombado. É porque se haviam dois assassinos, ladrões, malfeitores, Jesus era o pior deles. Porque o interesse era ridicularizar Jesus. Está aí o rei de vocês. Só que em pensar que não era a culpa e o pecado dele, era o meu, era o seu, e por isso que está no meio mesmo, revelando a gravidade dos nossos pecados, o tamanho da nossa rebelião diante de Deus. Como um meio de ridicularização, Pilatos estende Jesus, ordena que ele seja crucificado ao meio, isso sinalizando para mim e para você a incomparável gravidade da nossa culpa, porque não era por causa dele, era por nossa causa. Nós somos a motivação. Aqui nós temos uma doutrina, meus irmãos, que ela é muito preciosa: a morte substitutiva de Jesus. O que isso significa? A morte substitutiva significa que Jesus definitivamente está nos substituindo, ocupando o nosso lugar. E ele diz isso em várias passagens, mas uma delas que se destaca é João capítulo 10, verso 11, em que ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está se entregando, ele está dando a sua própria vida. E ele não está fazendo isso indistintamente para todas as pessoas, ele está se entregando em favor das suas ovelhas. E aqui é um outro ponto para você. É por isso que nós entendemos, irmãos, que a morte de Cristo Jesus, ela não é para todas as pessoas de um modo geral e indistinto. Porque se Cristo está morrendo em substituição de um pecador, e se Cristo teria morrido por todos, o resultado lógico disso é, sabendo que o sangue de Jesus é poderoso para salvar, todas as pessoas seriam salvas. Mas a sua morte, ela é apenas em favor dos seus eleitos, em favor das suas ovelhas, aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo, para serem dele. Morte substitutiva. Jesus está morrendo em nosso lugar. E como diz Romanos 8:34, se Cristo morreu no meu lugar, qual é a condenação que está sobre a minha vida?
Nenhuma. Não há mais condenação sobre você, como diz o texto. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o Senhor Jesus, que não somente naquela cruz rogou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, mas Ele continuamente intercede por nós. Ele morreu em nosso lugar, e Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, porque Ele é Deus. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, e é por causa disso que eu posso ter segurança da minha vida. Se Cristo Jesus morreu por mim, nada me separa do seu amor. Isso para mim era tão difícil de entender quando eu não era um cristão verdadeiro. Eu achava muito estranho as pessoas terem certeza da sua salvação. Mas quando a gente conhece o Evangelho de Jesus Cristo, e quando a gente confia pela graça em Jesus, embora por vezes a gente vacile em nossa fé, mas quando nós somos relembrados dessa verdade maravilhosa, a gente pode ter a convicção: se é Ele que me salvou, nada pode me separar dEle, porque foi o sangue dEle que foi derramado em meu lugar. Não foi eu que fiz algo para minha salvação, mas é Cristo que me salvou. Esse é o primeiro ponto, a identificação. Jesus se identifica com os pecadores, e é crucificado entre pecadores, no lugar de pecadores. O segundo ponto, nós temos a intercessão de Jesus, e o verso de número 34 diz: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Poderíamos esperar qualquer declaração, menos essa. Como é que uma pessoa, sendo injustiçada, sendo zombada, maltratada, perseguida, cuspida, ela ainda vai se preocupar com os outros? No domingo passado a gente já se espantou, porque as mulheres estavam chorando por causa de Jesus, e Jesus diz assim: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos filhos de vocês. Agora Jesus se volta para todas aquelas pessoas e diz assim, orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira palavra que Jesus diz pendurado na cruz, a primeira palavra da cruz. E essa palavra é uma palavra de intercessão, expressa a sua misericordiosa mediação entre Deus e os homens. É Jesus intercedendo em favor de pecadores. Pai, perdoa, perdoa, Pai, eles não sabem nem o que eles fazem. O seu clamor não é por inocência, mas é pela ignorância. E quanto a esse ponto, irmãos, uma verdade precisa ser dita: como o pecado tem o poder de nos cegar, né? Nós somos tão cegos, que tem pecados na sua vida que você ainda nem enxerga. Tem pecados na sua vida que você ainda nem é consciente, mas Deus sabe e afronta a santidade dEle. Pai, perdoa-lhes, eles nem sabem o que fazem. Endurecimento de coração, cegueira espiritual. Aqueles que crucificaram Jesus eram inconscientes da extensão do que eles estavam fazendo. Eles nem tinham consciência da dimensão, da gravidade. Eles estavam crucificando o Rei, o Messias. Atos capítulo 3, Pedro pregando com toda a autoridade, ele diz o seguinte no verso 13:
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Aquele Pedro que havia negado, agora com toda a ousadia ele se levanta e acusando. De fato, verso 14 ele diz: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Grave, né? Pedro ainda aumenta essa aposta, ou seja, ele ainda é mais contundente. Ele diz assim, no verso 15: vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 17: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer, por ignorância. Mas isso não ameniza o pecado. Isso não ameniza o pecado. O fato de você ser ignorante, o fato de você talvez pecar inconscientemente, não ameniza, não elimina o pecado. A cena, ela é humanamente intrigante, porque Jesus intercede e clama perdão por todos aqueles que estavam lhe acusando, por todos aqueles que estavam zombando. E, em outras palavras, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Pai, concede a eles, Pai, a graça de enxergarem, de reconhecerem, de confessarem, de se arrependerem e receberem de Ti o perdão. Se há uma oração que eu e você devemos fazer, é essa: Senhor, dá-me consciência, dá-me o dom do arrependimento, para que eu não permaneça cego e insensível diante da Tua verdade. É esse o desejo de Jesus, que o Pai conceda isso, a graça do arrependimento. Mas algo interessante também podemos tirar, irmãos, como lição, uma lição até um tanto óbvia, porque o que Jesus está fazendo nesse exato momento é nada mais, nada menos do que vivendo aquilo que Ele pregou, exemplificando a mensagem que Ele mesmo anunciou ali no Sermão do Monte, quando Ele disse, em Mateus 5,43, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus disse: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Orem pelos que perseguem vocês. Nós devemos fazer isso. Você tem sido perseguido? Existe alguma pessoa que tem te feito mal? Ainda que ela não tenha traduzido isso em ações, mas talvez em palavras, ore por essa pessoa, ore por todos aqueles que te perseguem. Faça isso, imite o Senhor. No domingo passado nós vimos o ofício profético de Jesus, em que Ele dá uma profecia escatológica. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é o ofício sacerdotal de Jesus. Jesus sendo o intercessor, o mediador. Isso é porque Ele é profeta, sacerdote e rei, porque Ele é o Messias, e Ele carrega em si esses ofícios.
Mas o texto continua, ao dizer que as suas roupas foram repartidas, conforme prescrito no Salmo 22, que é um salmo messiânico. Olha o que diz o verso 34 na parte B: então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Retiraram as roupas de Jesus, tiraram as roupas dele, dividiram em 4 e repartiram entre si. João 19 vai falar isso. João 19, 23, que é um texto paralelo, vai nos dizer: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Isso vai estar no Salmo de número 22, verso 18. Coincidência? Não, meus irmãos. Não há coincidências no mundo de Deus. Há providência, há cumprimento de tudo aquilo que Ele decretou e determinou. É isso que Deus está fazendo, é isso que Ele está cumprindo. Infelizmente, mesmo diante dessa cena dramática, o Filho de Deus crucificado, o único interesse daqueles homens é: quem que vai ficar com a túnica? Opa, eu quero ficar com isso, eu quero ficar com aquilo. A túnica a gente vai lançar a sorte. Quem que vai ficar com a túnica? Esse era o interesse das pessoas. Muitos se achegam a Jesus com muitos interesses, e permanece assim em nossos dias. E uma pergunta muito oportuna que você pode fazer para você mesmo, ao final desse culto, ao ser exposto a essa verdade, a essa cena dramática: qual será a minha reação diante do Cristo crucificado? Será que você sairá daqui desse culto apenas acalentado e aquecido, mas talvez pronto para voltar para a sua vida medíocre de sempre? Saiba que os nossos dias são dias breves, são dias contados, e eu espero que, ao ouvir o clamor de Cristo, que denuncia o teu pecado: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz, você não tenha outros interesses senão no próprio Cristo, arrependendo-se do seu pecado. Esse é o clamor que ressoa ainda em nossos dias, e um clamor que expressa, irmãos, não apenas a nossa condição de pecadores, mas também expressa a verdade de quem é Jesus. Jesus está clamando, intercedendo. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O catolicismo romano, cuja instituição ela é dirigida por uma figura única, o qual ele carrega, pelo menos atribui a si mesmo, a condição de vigário de Cristo, representante de Cristo na terra. Ele mudou de opinião recentemente. Não sei se mudou, se corrigiu, se voltou atrás, mas é interessante,
porque independente de religião, denominação, igrejas alicerçadas nas palavras de homens estão sujeitas a mudanças e alterações. É por isso que a igreja ela deve estar alicerçada na palavra de Deus, porque ela é infalível e ela permanece. As palavras do Senhor permanecem para sempre. É por isso que conscientemente nós somos protestantes. E nós falamos sola Scriptura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e a nossa única regra de prática, irmãos. E podemos dizer que Maria, de fato, ela não é corredentora, como eles já estão reconhecendo. Talvez 500 anos vivendo no engano. Maria não é corredentora. Mas não é somente isso. Maria também não é intercessora. Há somente um mediador. E se você tem dúvida, está aí, 1 Timóteo 2,15. Há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há Maria, não há santos, não há papai nem mamãe. É só Jesus. É só Ele. E só por meio dEle. O terceiro ponto retrata a identidade de Jesus na humilhação, sendo evidenciada. Verso 35, diz assim: o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Está vendo o cenário e os personagens? Povo, líderes religiosos, soldados, toda a multidão, todos contemplando e testemunhando toda essa cena. E curiosamente, todos zombando de Jesus. A multidão: rapaz, não é esse aí que disse que ia destruir o templo e em 3 dias haveria de reconstruí-lo? E balançando a cabeça zombavam. Vão dizer os evangelhos paralelos. A multidão zombava dele também. E aqui os líderes religiosos e também os soldados, e é bem curioso, eu não sei se você prestou atenção à zombaria, a gente lê assim de uma forma tão descuidada as escrituras. Olha só o que ele diz: salvou os outros, que salve a si mesmo. Aí a zombaria dos soldados é: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Consciente ou inconscientemente, eles estão declarando o que Jesus é. Jesus é Salvador, Jesus é o Cristo, Jesus é o escolhido, Jesus é o Rei, mas eles estão negando tudo isso. Não és tu o Salvador? Você não salvou as pessoas? Por que você não se salva? Você não é o Rei dos judeus? Por que você não se salva? Essa era a pergunta. Insultado, zombado pelo povo, pelas autoridades, pelos soldados, e no próximo domingo, até pelos malfeitores na cruz. Até pelos malfeitores na cruz, Jesus foi zombado. No entanto, em meio a esses insultos e em meio a essas humilhações, a identidade de Cristo fica ainda mais evidente. Você percebeu alguma semelhança com as palavras de Satanás, quando Jesus estava no deserto? Tu não és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Tu não és o Filho de Deus? Lança-te daí. Só que agora está na boca do povo. E mais uma vez, mas agora pela boca dos homens, Jesus está sendo levado
a perder de vista o foco de sua missão. Mas nada lhe tira do seu propósito, nada lhe tira do cumprimento de sua missão. Agora imagina se Jesus acolhesse essas palavras. Vocês estão pedindo para eu me salvar, né? Então tá bom, eu vou me salvar e eu vou descer da cruz. O que seria, não só daquelas pessoas ali, mas de todos nós, se Jesus prontamente descesse daquela cruz e dissesse assim: não vou mais morrer? Irmãos, permaneceríamos debaixo de condenação, não haveria salvação, todos nós seríamos lançados no inferno, e Deus permaneceria sendo justo, bom, perfeito e santo. Mas não foi assim, graças a Deus, que Ele fez, porque Ele decidiu morrer, Ele escolheu morrer, Ele decidiu salvar, e foi por mim e por você, foi por nós, pela sua igreja, pelos seus eleitos. Se Jesus salvasse a si mesmo, não haveria salvação a nós. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno, e porque Ele não desceu da cruz, é que nós podemos subir ao céu. O problema não era que Jesus não podia salvar a si mesmo, que era o que eles pensavam. Salva-te a ti mesmo. O problema de Jesus não era fraqueza, incapacidade. O que Jesus tinha era força, vontade, desejo de morrer para nos salvar, de se entregar para nos salvar. O que estava segurando Jesus não era a sua fraqueza, pelo contrário, pelo oposto, era a força do seu amor por nós. E quando Ele estava intercedendo ali, não era só por aqueles soldados, não era só por aquelas pessoas, era por todos nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava intercedendo por todos nós. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É como Ele já havia dito antes no Getsêmani: é por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E o verso 38, irmãos, conclui dizendo: acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o Rei dos Judeus. Abrindo um parênteses aqui, que coisa irônica. E Pilatos usou de ironia mesmo, ironia com os judeus, ironia com os líderes religiosos. Está aí o rei de vocês. Mas mal sabia ele, que pela providência do Senhor, era exatamente aquilo: este é o Rei dos Judeus. Uma declaração em outdoor: este é o Rei dos Judeus. Um alto-falante: este é o Rei dos Judeus. Isso gerou tanto reboliço, que os líderes religiosos se debatiam, dizendo assim: não, conserta isso daí, ele se diz ser rei. É o que diz João 19, ele se diz rei. Pilatos, altera, ele não é rei, ele diz que é rei, mas ele não é. Aí Pilatos responde: o que eu fiz, está feito, e vai ficar assim, escrito em grego, em hebraico, escrito nos idiomas da época. Realmente, irmãos, estampando para todas as pessoas essa verdade gloriosa: Ele é
o Rei dos judeus. Ele é o Rei dos judeus. Seja motivado por ira ou por desejo de afronta, essa era uma verdade. Vocês crucificaram o Rei. Em meio a tudo isso, irmãos, a essa cena, que mais uma vez nós somos transportados nesse dia, pela providência de Deus, a gente precisa pensar que é exatamente na morte de Jesus que nós obtemos vida, é exatamente na aparente derrota de Cristo que nós experimentamos vitória, e é em sua humilhação que nós recebemos graciosamente a sua glória. Interessante, né? É na derrota que nós somos vitoriosos, é perdendo que nós ganhamos, é sendo o menor que nós somos feitos maiores, é sendo os últimos que nós somos feitos os primeiros. Esse é o reino de Deus. Na cruz, o Rei inocente se entrega voluntariamente em lugar de pecadores, intercede por eles e manifesta a sua graça em meio a toda a zombaria e humilhação. É isso que esse texto está nos apresentando. E diante dessa verdade, e diante de muitas maneiras que podemos aplicar em nossas vidas, a primeira, e essa é para você que nos visita, e é para você que talvez esteja na igreja, mas perdido no meio da igreja, é que não há pessoas tão perdidas que não possam ser alvos do amor de Cristo Jesus. Não há pessoas tão perdidas que não possam ser alvos da intercessão de Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e se sinta assim: mas eu sou tão pecador. Pastor, tem tantas coisas na minha vida que você nem imagina. Pastor, eu estou a quilômetros de distâncias de Deus. Pastor, precisa mudar muita coisa na minha vida. Mas eu quero dizer para você, foi Cristo Jesus que morreu para salvar pecadores. Foi Cristo e não outro que morreu para salvar pecadores. E Ele intercede por pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus não veio para os sãos, para os santos, para os que se acham perfeitos. Jesus veio para os fracos e para os doentes. Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele veio para te salvar. Segunda aplicação: Jesus é o único Redentor, e Jesus também é o único intercessor. Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Rei, Jesus é o único Messias. Com essa mensagem, você precisa sair daqui com uma convicção: há uma exclusividade de Jesus, existe apenas um caminho para que você chegue a Deus, e esse caminho é Jesus. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. A você que é meu irmão, como um cristão, em outras palavras, como aquele que se identifica com Cristo, e com esse Cristo crucificado, com esse Cristo que foi humilhado, seja perseguido para a glória de Deus, seja humilhado para a glória de Deus, e em meio a tudo aquilo que Deus te permitir experimentar na sua vida, experimente tudo para a glória de Deus, e faça mais. Ore até pelos que te perseguem, ore por eles, e quanto mais eles te perseguirem, ore ainda mais por eles, porque é o teu Senhor
que intercede e cuida de você. Isso é um exemplo a ser seguido, irmãos. Isso não é uma coisa a ser apenas contemplada na figura de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, e depois você pode fazer isso, você vai ter a história de Estevão. Hoje é dia do diácono. Estevão era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, temente ao Senhor, e na beira da morte, sendo o primeiro homem assassinado por esse Cristo, o primeiro que teve a oportunidade de morrer por esse Cristo, ele também declara as mesmas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tenha compaixão das ofensas que as pessoas praticam contra você, porque assim como você não sabe o que faz, essas pessoas também, ainda que movidas de toda a maldade, de toda a perversidade, elas não sabem o que elas estão fazendo. Tenha compaixão e misericórdia. Ore, perdoe, interceda. E por fim, meu irmão, é na morte de Jesus, sim, na morte de Jesus, que nós temos o perdão, a redenção e a salvação. Por isso, creia em Jesus, identifique-se com Ele, morra e viva para a glória desse Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que a palavra do Senhor possa ser guardada no seu mais profundo íntimo, e amanhã, ou talvez até hoje mesmo, quando você for provado para viver essas verdades, que você seja aprovado, e não seja como um mero ouvinte dessa palavra, mas um fiel praticante dela. Creia em Jesus, e essa igreja está aqui para te ajudar nesse caminho, a caminhar junto com você, essa peregrinação, até a volta do nosso Cristo, do nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, e nessa hora te pedimos, ó Deus, abençoa a vida de cada pessoa aqui presente, que a Tua palavra possa ressoar em nossas vidas, fazer morada em nossos corações, e que possamos não apenas crer, praticar, mas também, Senhor, proclamar a verdade de que em Jesus há salvação, salvação de pecadores. É para a Tua glória e para o Teu louvor que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, amém. O nosso culto não encerrou, nós teremos agora a nossa ceia, e eu convido os diáconos a tomarem lugar à mesa, e nós vamos nesse momento celebrar